Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Leandro. O professor Leandro já está aqui. Pessoal, me dá o feedback do som, por favor. Renatinha, Tailã, todo mundo aqui. Como é que tá o som? Enquanto eu convido o professor Leandro Fukuzawa, vocês vão me dar um feedback aí do som. Vou enviando esse aviãozinho aí para convidar todo mundo que pode aprender e se beneficiar bastante com essa live de hoje, que eu tenho certeza que vai ser fantástica. Obrigada, Renatinha. Então, vamos convidando aí todo mundo. A galera vai entrando. Oiê, Olá! tudo bom? Oi, Leandro. Tudo bem? E você? Tudo certo. Prazer, Vanessa. Prazer é meu. Essas são as coisas boas da internet, né? A Sim, gente consegue ficar perto de quem a gente nem conhece e tem o prazer de estar aqui juntos. Muito com bom. certeza. E é estranho, né? O primeiro papo já é ao vivo, né? Isso aí. Então, primeiro quero te agradecer demais você ter aceito o meu convite. É uma honra estar Eu que aqui junto agradeço. comigo. Eu admiro demais o seu trabalho. Você nem sabe, mas eu já te sigo, já te acompanho há um tempão e admiro demais. Uma honra. Obrigada. Eu que Obrigada. A agradeço, honra é Vanessa. minha. Uma honra. Também acompanhando o Pessoal, teu trabalho faz um tempinho aí. Fico muito feliz de estar batendo um papo aí. obrigada. Pessoal, vou apresentar aqui o Leandro. Leandro é Leandro Fukuzawa. Falei Isso, certinho? perfeito. Perfeito. Pode Isso, chamar de Fukuzal, por favor. tá bem. Então, Fukuzawa é fisioterapeuta, graduado pelo Centro Universitário de São Camilo, com especialização em aprimoramento pela Santa Casa de São Paulo, mestre pela Unicid, doutorando em Ciências da Saúde pela Santa Casa de São Paulo, membro do grupo de pesquisa Pain Cognition and Sport Science, sócio facilitador do portal Fisio em Ortopedia e idealizador do projeto Mova-se Mais, que é fisioterapia em apoio ao artista, que eu achei muito fantástica essa ideia. Parabéns, muito Obrigado. bom. Leandro, então eu queria que a gente sempre peça aos meus convidados para começar a live falando um pouquinho de você e como Uhum. começou a sua trajetória aí na dor, a sua busca por seu interesse pela dor, por esse assunto. Legal, legal. Então, faz um tempinho, né? Eu fiz minha especialização na Santa Casa e a gente vem dessa raiz, acho que todo mundo, né, da faculdade estruturalmente, né, da biomecânica e afins. E por um bom tempo eu segui por essa linha. Meu mestrado foi em biomecânica da corrida, né? Então é uma temática que eu particularmente gosto bastante até hoje, né? Só que aí foi muito interessante, né? O primeiro gap que eu sempre falo que aconteceu foi que depois que eu entendi um pouco mais de prática baseada em evidência, a gente estava entendendo que pelo modelo linear ou pelo entendimento exclusivo da biomecânica, a gente não tinha todas as respostas, né? E aí eu comecei a entender que estava faltando algumas peças nesse quebra-cabeça, só que eu não sabia qual, né? E eu lembro muito que meu orientador, o Alexandre, né, um dos maiores pesquisadores de corrida, e principalmente biomecânica da corrida, falava muito sobre comportamento e eu não entendia nada do que ele queria chamar de abordagem comportamental e afim, né? E essa parte é interessante porque eu acabei indo num congresso, que é o Sobramid, um congresso específico de dor, e eu sempre gosto de contar essa história porque era um congresso, tinha dois congressos muito tradicionais, né? Um que eu acho que se chamava, não me lembro exatamente o congresso, mas era um congresso muito tradicional onde tinha, eu conhecia grande parte dos palestrantes e conhecia muito das palestras deles, né? E aí nessa hora foi engraçado porque eu praticamente sabia quais eram as palestras, já tinha visto em algum outro lugar, né? Porque a gente acaba repetindo em alguns viés de confirmação no processo. Aí logo em seguida eu acabei indo para o Sobre a Mídia, onde tinha diversas pessoas muito conhecidas, porém nenhuma delas estavam falando de temáticas que eu conhecia, então eu não estava entendendo nem o título das aulas, né? Aí naquele momento a cabeça, né? Você fala, ué, o que essa galera está estudando se eu já conheço eles, mas eu não sei o que eles estão falando, né? Então é uma situação muito desconfortável, assim, como profissional, que eu acho que é importante, né, esse desconforto. E aí a gente foi atrás, começou a ter contato, acho que foi o primeiro contato bem forte com o modelo biopsicossocial, né? E aí foi meu primeiro contato onde a gente volta, e eu sempre brinco que a gente volta o biopsicochato, né? Tentando convencer todo mundo e falar que você conheceu uma coisa nova e quer sair mostrando para todo mundo, né? Hoje a gente tem um discurso um pouco mais ameno aí, acho que um pouco mais confortável, até para conseguir agregar mais gente, que eu acho que é o grande propósito, né? Acho que a ideia não é Com ficar certeza. só convencendo ninguém, e sim agregar, pensar junto e construir junto, assim, né? Mas
meu primeiro contato com a dor, com certeza foi esse. E aí depois saí fazendo todos os cursos que tinham na época. Dei muita sorte, que eu peguei muito curso internacional, de grandes referências, né? Foi aí que eu comecei a conhecer um pouco mais o pessoal do Rio mesmo, né? Felipe Reis, Ney, todo mundo aí, seus vizinhos aí, Padão, né? E aí foi aí. Felipe Reis foi meu estagiário no Vasco, sabia? É mesmo, que legal. É um querido, um amigo querido. Ah, Felipe Reis é sensacional. E hoje tenho o prazer de trabalhar com ele aí. É sensacional, para mim é um grande prazer. E então foi mais ou menos isso, né? Eu acho que o pessoal, assim como o Felipe você conhece, né? Uma pessoa muito acolhedora, né? E foi uma das coisas mais gostosas, acho que, de sentir do mundo da dor. Tanta gente que traz para perto e quer somar, né? Isso é uma das coisas mais sensacionais. Com certeza, que bom, que bom. Então, esse título é muito interessante, né? O Uhum, título da nossa live. Porque educação é qualificando a educação em dor. Então, eu queria que uhum, você falasse primeiro de muita gente querida aí entrando, Fábio Perissé, Ana Maria Siriane, muita sim. gente boa aí entrando. Prazer, pessoal, ter vocês aqui. É, Então, esse título, né, Qualificando a Educação em Dor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O que é qualificar a educação em dor? Queria que você fizesse um pouco dessa relação. Legal. Isso eu acho muito interessante, né? Que a gente tem duas vias quando a gente fala de qualificação, qualificar a educação em dor, né? Tem uma via que eu chamo que é um pouco mais metodológica e uma via que é um pouco mais para o lado realmente do modelo biopsicossocial. E aí, quando eu pensei nesse masterclass, né, que foi até o motivo do nome dessa live, estava mais relacionado à prática baseada em evidência, tá? Por que eu estou querendo dizer isso? Ficou clichê hoje você falar que dor não é igual a lesão. Então, assim, tá todo mundo falando, todo mundo faz suas postagens e afins, né? Não tem nenhum problema com isso, mas eu percebo e sinto no discurso das pessoas que elas não necessariamente estão entendendo por que a dor não é igual a lesão. E aí falta duas coisas. Uma que eu acabei aprendendo pelo meu mestrado, dessa não associação, né, linear entre alterações mecânicas e afins com a dor, e entender por que essa associação não existe. E muitas vezes era a ausência de estudos que comprovem essa relação direta e linear. Então, quando você pensa e pensar nas variáveis biomecânicas, a gente fala assim, por que o valgo não é mais tão importante? Por que a discinese escapular não é tão importante quanto a gente dava a importância antes? Porque as evidências mostraram que não existe uma relação direta. Então, nessa hora, faz uma questão muito interessante que eu pensei, eu preciso aprofundar isso de alguma forma, né? E aí a gente tem um outro ponto sobre qualificar a educação em dor, que são habilidades que a gente chama, e a Aninha estava para cá gravando essas coisas, de habilidades soft skills que a gente chama, né? Que é a habilidade comunicativa, de eu entender realmente mais o processo da neurofisiologia da dor. E aí todo esse processo eu vou aprofundando realmente dentro do modelo biopsicossocial para entender como melhorar a minha educação em dor, né? Então, dentro de um ponto de partida, né, a educação em dor, ela nasceu como uma intervenção um pouco mais quadrada, onde você tem todo um entendimento sobre neurofisiologia da dor, neurobiologia, e essa desmistificação onde dor não é a lesão, mas uma forma muito quadrada, e aí eu posso até incluir as questões que eu aprendo muito com a Ana Maria hoje, que são questões pedagógicas, então seria um terceiro tópico da gente poder falar assim, como que eu qualifico a educação em dor, né? Entendendo mais de A PBL. minha próxima pergunta. Eu falo um pouco de PBE, falar da questão pedagógica e o entendimento do modelo biopsicossocial, né? Então a gente tem várias vertentes aí que a gente pode ir aprofundando cada uma delas, né, Vanessa? Mas fica à vontade para fazer as outras. Era essa mesmo, assim, como qualificar, né? Dá umas dicas aí pra gente, como trabalhar com isso. Isso é uma coisa interessante, né? Primeiro, quando a gente pensa na qualificação, eu tenho que pensar assim, ó, educar, vamos não tirar a educação em dor especificamente, né? Toda essa questão da comunicação que a gente tem com o nosso paciente, todas as orientações, o paciente chega com muitas dúvidas clássicas, né? Primeiramente, ele quer saber o que causou a dor dele, né? Segundo, ele quer saber quando que ele vai ficar melhor, né? E por último, ele quer Claro. saber quais são os tratamentos, né? Quais são as opções de tratamento. Nessa hora que eu estou fazendo as intervenções educacionais, hoje deixo um pouco mais abrangente, e eu começo a pensar assim, como que eu descubro causa da dor das pessoas? Hoje a gente entende muito bem que a gente tem uma clínica, a gente faz uma avaliação, só que a gente não consegue bater o martelo com grandes
testes, né? Então, a gente não tem mais um teste especial, a gente brinca que eles não são mais tão especiais assim, que vai falar assim, a dor está de origem assim, né? Então, a Ana Maria está demorando para responder uma caixinha sobre dor acromioclavicular que tem a ver com isso. A gente sabe que não é mais tão pontual e tão anatômico, né? Então, não quer dizer que a pessoa está apontando a dor aqui, que a dor realmente seja de lá, e eu preciso realmente conseguir aprofundar. E aí, questão de você saber trabalhar com prática baseada em evidência, você está constantemente trabalhando com incerteza. E aí é uma das coisas mais interessantes. Como que eu consigo dar segurança para o meu paciente passando uma incerteza, né? E aí uma das coisas mais sensacionais, Vanessa, assim, o profissional da saúde, o fisioterapeuta especial, ele é um dos poucos que consegue vender um produto de incerteza. Porque eu não tenho 100% de chance que ele melhora, né? Então, assim, tá todo mundo reclamando dos 50% da vacina, né? Mas eles não sabem nem a porcentagem de melhora de cada tratamento que a gente faz, né? Então, falta um desconhecimento metodológico muito dessa questão da causa, né? A gente não consegue afirmar. Então, se qualquer fisioterapeuta afirmar 100% da onde veio a dor do paciente, né? Eu não acho que é por maldade, mas está sendo equivocado, né? Ele só está falando qual que é a maior probabilidade de ser. E aí, conforme vai apresentando a modificação dos sintomas do paciente, você pode trocar isso, e aí você precisa entender um pouco melhor dessa parte. Então, eu preciso entender um pouco mais essa questão de causalidade, né? Essa que é a grande questão. E aí, na hora do curso mesmo, eu ensinei um pouco mais sobre essas questões até de causalidade, o que é estar associado a alguma coisa, né? Correlação. Então, eu falo um pouquinho realmente de estatística, porque as pessoas, às vezes, são dois eventos que estão acontecendo na mesma direção, mas não necessariamente eles se interferem um no outro, né? Então, é uma grande causalidade dentro desse processo. Então, nessa parte interessante. Quando que eu vou melhorar? Que é o segundo tópico que eu falei, né? Nessa hora do quando eu vou melhorar, Sim. nada mais é do que aprofundar uma das coisas que a fisioterapia, a saúde no geral, está indo para essa direção, mas ainda tem pouco estudo. Eu não sei o prognóstico natural da maioria das nossas doenças, né, Vanessa? Então, assim, eu não sei qual que é a natureza de tanta doença, e aí eu fico lá falando que ele vai melhorar daqui, sei lá, 6 semanas. De dor lombar a gente tem, né? Os estudos são mais esclarecidos. Mas e do resto das dores, né? A dor patelofemoral. Não sei qual que é o prognóstico natural dela, né? Essa então, Essa essa você muito menos, escolheu? né? Essa é muito menos. Então, assim, a gente precisa entender um pouco mais sobre o prognóstico, né? E aí, saber os fatores prognósticos que podem realmente influenciar na melhora do paciente, né? Então, a gente precisa aprofundar essas questões. E, por último, a questão de propor o tratamento, aonde dentro da educação em dor a gente explora muito, que é a questão de shared decision making, né? A decisão compartilhada com o nosso paciente. Então, nessas horas, como que eu consigo colocar tanta carta na manga, na mesa, né? Falar assim, ó, essa daqui é o pró e contra essa, o pró e contra dessa, pró e contra dessa, e fazer o paciente ter participação na escolha das condutas, né? Essa é a parte mais difícil, é uma parte complexa que a gente precisa melhorar, e isso tem a ver com diversas habilidades comunicativas, né? Um beijo para o André, palmilhando. Então, dentro desse processo, eu acho que são alguns tópicos mais relacionados à parte metodológica, só o último do tratamento está relacionado um pouco mais ao biopsicossocial, que eu acho que é onde a gente precisa muito melhorar, que é conceitual, técnico, que tem relação com evidência, né? Então, e nessas horas a gente começa realmente a se pegar, né? O que a gente pode chamar de especialista. Então, qualquer pergunta que a gente fizer para Ana Maria sobre ombro, ela vai saber cada detalhe, cada fator que realmente influencia, né? Os outros a gente não tem tanta precisão, né? Então, todo mundo que é especialista de joelho sabe tão preciso, né? Como a gente estava falando da dor patelofemoral. Então, assim, dificilmente as pessoas sabem intervenções para a dor patelofemoral, mas não necessariamente eles sabem sobre a patologia, né? E isso eu aprendi muito em relação ao meu mestrado, porque assim, eu comecei a entender que eu sei sobre intervenções, mas não sei sobre a doença propriamente dita, né? Porque o tema foi dor anterior do joelho. Aí você começa a explorar um pouco outros aspectos, né? Mas falei muito, Vanessa.
Pode Imagina, tá falar. maravilhoso. O seu mestrado foi em dor anterior de joelho? Na corrida? Foi Corredor, com corredores. relacionando os dois? Legal. O meu Isso. foi dor Aí eu tava vendo fêmur-patelar padrão de também, dor aterrissagem. anterior de joelho. É mesmo? Que legal. Aí eu Sim. tava vendo Só padrão que de eu usei testes aterrissagem. funcionais e dinamômetro isocinético. Desculpa, te cortei. Que isso, que isso. Não, o meu foi sobre padrão de aterrissagem do corredor com dor anterior no joelho, né? Muito legal, muito legal. Parabéns. É, queria que você falasse um pouquinho da comunicação, né? A Sim. importância, hoje é falado muito nos posts, né? A importância da gente se comunicar bem, né? De vez em quando eu Uhum. posto lá, seja gentil com o seu paciente, converse melhor, escute melhor o seu paciente. Então, Uhum. fala um pouco sobre isso pra gente. Legal. É legal que essa é uma parte que a gente faz, né? Ela por muito tempo ficou implícita, né? Do tipo, a pessoa precisa saber se comunicar, né? Só que esse se comunicar, ele perde, ele fica muito vago, né? O que que é uma boa comunicação? O que que é uma comunicação efetiva, né? E aí a comunicação efetiva eu gosto, e a gente nesse módulo que a gente está chamando de módulo zero do Fisiortopedia, ele é um módulo sobre soft skills. Todas essas soft skills que está relacionado, né, desde de questões socioemocionais até questões de comunicação e afins, é entender. O fisioterapeuta tem uma dificuldade muito grande de passar a mensagem que ele quer, né? Então, tem uma. E aí aquela clássica frase que a gente fala com o nosso paciente, né? Ah, eu já falei para ele que não quer obedecer, né? Ele não está entendendo, ou ele não quer melhorar. Então, assim, parece que é isso, você só precisa informar, e informar não é educar ele, né? Então, quando você simplifica o processo de educação por informação, você não transforma a informação em conhecimento, né, Vanessa? Então, nessa transferência é a grande questão e o grande diferencial. Eu preciso saber me comunicar com o meu paciente, né? E toda boa comunicação, ela parte de uma boa escuta. Então, ou eu consigo escutar bem, né? Ou eu literalmente não consigo entender o que eu preciso devolver para o meu paciente, né? Então, o treino maior dentro do processo, ele é de escuta e de como que cada informação que o paciente traz é necessário eu ressignificar, passar para ele, né? Então, é um processo muito complexo, porque você, como professora, com certeza você vai lá e explica, precisamos da história da moléstia pregressa, né? Ah, olha o histórico do paciente. E eu percebo que ninguém usa essas informações. Eles escolhem por um padrão. Só que ele vai lá, escuta o paciente, só que ele já está procurando um monte de peça para dar um diagnóstico. E a gente estava falando da imprecisão do diagnóstico. Então, essa escuta dele não é para entender o paciente. A escuta dessa pessoa está relacionada a caçar um vilão na história, né? Nossa, E, perfeito. e essa é a maior falha, na minha opinião, né? Porque você não vai achar, vai ser um grande chute, né? E aí você vai chutar uma causa para você tentar falar assim, é por isso que você tem dor. Então a pessoa fica escutando a história da pessoa para falar assim, aí, ó, você estava lá fazendo, aí você fez aquele movimento errado, lá você começou a dor, entendeu? Então foi por isso, né? E aí a culpa fica de quem? Do paciente, né? E a gente sabe quanto a sensação de culpa é um dos potencializadores da dor hoje, né? Então, dentro desse processo, é muito importante falar assim, eu estou escutando para quê, né? Para responder? Não é para você responder, entendeu? Você está escutando para acolher esse paciente, e o paciente se sentir, né, acolhido dentro da proposta, né? E aí, Vanessa, me permite, eu vou fazer um exemplo aqui que eu acho que é legal, a gente é profissional de primeiro contato hoje, né? Nossa maior Sim. conquista, briga e que a gente está tentando aí sempre fazer isso. Na hora que eu estou trazendo essa responsabilidade, Vanessa, tem hora que não é o nosso papel atender aquele paciente. Ele tem uma bandeira vermelha, ele tem alguma outra suspeita. Mas, se eu tiver uma boa escuta, eu consigo acolher esse paciente e conseguir interferir no caso dele de uma forma positiva, sem eu ter sido a pessoa que fez a intervenção propriamente dita, né? E aí eu gosto de brincar essa piada, né? Você precisa criar um ambiente seguro para o paciente, né? É muita inocência da nossa parte, Vanessa, a gente falar assim, ó, esse cara acabou de sentar na minha frente, agora ele vai me contar tudo.
né? Muita inocência. Né? Aí o cara tem o quê? Tem 10 anos de dor, né, Vanessa? Aí o que você acha que ele vai contar pra você de 10 anos de dor? Ele conta todos os viés de memória que ele tem, né? Os pontos melhores e piores. Então, assim, ele não consegue contar 10 anos de dor, né? Que seja um ano de Claro. dor. Ele já não conta um ano de dor, né? Ele conta, tipo, ele conta todo Pulando, né? isso, só que ele conta todas as crenças que ele tem que ele acha que interferiu. E teve um monte de fatores que influenciam nesse processo que vai passar despercebido. É natural. Então, eu só tenho. Ele te deu um preview. Ele só te deu um início daquela história, né? Aí cabe a gente ter habilidades comunicativas. A gente chegou a fazer um curso de comunicação muito legal, né? De. Fugiu o nome agora? Vou lembrar o nome do curso. Mas, de entrevista motivacional, perdão, que a gente começa realmente a aprofundar melhor essa forma que eu faço as perguntas para o paciente, né? Como a gente veio da linha do CFT, do nosso querido amigo Ney, que o CFT ele vem muito pela pergunta reflexiva. Só que se eu ficar abusando de pergunta reflexiva, eu também não extraio do paciente o principal coisa que eu quero, que é a mudança de comportamento. Então eu quero que ele reflita sobre o processo, que ele pense um pouco melhor sobre o que está acontecendo, e aí a parte que é legal, que já é terapêutica, né? A partir do momento que o paciente tem que elaborar a fala dele, ele já está pensando e processando e já está tendo diversas alterações cognitivas interessantes para essa mudança do quadro dele acontecer, né? Então, dentro de todas as habilidades comunicativas, é começar a gerar essa mudança onde ele está falando e ele está percebendo cada vez mais ciente da fala dele. E isso é uma das coisas mais ricas que a gente tem, né, Vanessa? Muito bom. Só isso que você acabou de explicar, eu já adoraria que todos os fisioterapeutas ouvissem. Porque é fantástico, a gente passa a vida inteira achando um culpado. Toda vez que a gente vai avaliar, a gente quer realmente achar o culpado, achar quem é o causador de tudo. Isso é fantástico. Adorei, muito bom. Aí, aproveitando essa questão da comunicação, é uma coisa que eu sempre converso com os meus alunos em relação às nossas próprias crenças e o que a gente leva isso para os nossos pacientes, né? E eu queria que Uhum, você falasse um pouco sobre isso. Tanto as crenças em relação à postura, as crenças em relação por exemplo, você tem essa dor porque você tem uma postura ruim, você uhum. tem essa dor porque você fica muito tempo no celular, ou você tem essa dor porque você tem hernia de disco. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre quais crenças que a gente leva para o nosso paciente. Uhum, isso é muito legal. E como evitar Uma... essas crenças, né? Como abordar isso diferente. Perfeito. Ele tem um processo interessante que ele começa por aí, né, Vanessa? Quando o paciente está contando a história, você precisa captar quais crenças que ele acha que influenciou realmente na dor, né? Então você só pode perguntar para ele e falar assim, dentro do que você acha que piora ou melhora a sua dor? A partir do momento que você falou isso, ele já está lá listando situações que ele está fazendo uma correlação, né? E assim como Daniel Kahneman cita sempre do livro, o ser humano é uma máquina associativa. Então, se os eventos estão acontecendo em momentos juntos, eles naturalmente são fatores associados, né? E a gente tem essa dificuldade de desvincular. E aí o fisioterapeuta foi treinado a olhar questões físicas, né? Posturais e afins. Então, assim, a gente foi treinado para isso, né, Vanessa? É nosso carro-chefe. E eu acho que a gente não tem que parar de olhar. Eu só tenho que a gente tem que saber dosar a intensidade que a gente dá de informação para isso. E aí eu vou voltar no que eu ia falar na real. A educação em dor, ela nasceu como uma intervenção. E essa intervenção, assim como a avaliação, o pessoal pensa assim, ó, eu avalio, educo e aí eu começo a fazer intervenções, né? Só que a partir do momento que você separa de forma tão em caixinhas, como se fosse step by step, você já errou. O primeiro porque você tem que estar avaliando constantemente esse paciente. Porque primeiro você vai verificar todas essas crenças, e aí você não vai colocar sua opinião direta, mas você pode mostrar algumas evidências, por exemplo, do pet snack, da questão da postura e do tempo estacionário. Então você pode, por exemplo, falar assim, ó, eu entendo que você acredita, então essa parte é importante, esse tipo de fala, né? Eu entendo que você
acredita que a sua postura pode interferir. E faz muito sentido. E olha que interessante, porque o maior erro do objetivo da educação indoor que as pessoas fazem é tentar quebrar a crença de alguém. Quando você objetiva quebrar a crença, a maior chance de você gerar um backfire effect é maior. Então, se o paciente fala uma coisa, você já quebrou e falou assim, não, não é isso, você já teve uma grande chance de fazer uma repúdia dele, né? Porque ele está achando a vida inteira que a dor dele é da postura, ou da hérnia, ou da posição do pescoço, sei lá, né? Então, nessa hora, se você já invalidou a fala dele, você naturalmente já perdeu. Então, a dica que eu dou é, pega a fala dele, usa as palavras dele para você validar o que ele falou, assim, tipo, pô, faz muito sentido o que você falou, né? E a gente também acreditava assim antes. Porque a gente entendia antes que achava que essa posição gerava mais estresse, mais força, não sei o quê. E isso, né, parece realmente que é negativo. Mas a gente esquece de outros fatores. Então, assim, aí você já começa a tentar dar uma nova informação, né? E aí, nessa hora, por exemplo, da postura, você pode falar assim, ó, hoje a gente entende que não importa qual postura, mas assim, e tem as piadinhas clichê, né? Tipo, a melhor postura é a próxima. Então, a questão de você ficar gerando novas informações para falar assim, não, o problema é o processo do comportamento sedentário. Então, você dá uma outra questão para ele começar a pensar. O quão ativo você está sendo, né? Então, assim, você já percebeu que momentos mais ativos, você acha que interfere, e não dando a resposta pronta, né? Mas quando você se movimenta mais, você acha que é melhor ou pior, né? E a cada quanto tempo você acredita que você precisa se mexer? Você consegue realmente fazer isso? Então você começa tendo falas muito mais sugestivas do que incisivas, né? Ou lacradas de uma forma muito fechada, né? Então a informação fala assim, cara, eu acho que você precisa se mexer mais. Como você acha que a gente pode fazer isso? Né? Então ele está te mostrando, está te contando uma rotina, e aí você permite o paciente propor junto ao objetivo que você quer. Então você mostrou um objetivo, por exemplo, dentro de uma avaliação que você faz, e aí você começa a propor que ele sugira e fala assim, como eu consigo mudar? Como você pode mudar isso? Né? Porque se eu proponho as minhas formas, né, eu posso ter várias ferramentas. Mas se esse cara falar uma coisa, né, esse paciente falar alguma coisa, ele naturalmente tem mais chances de fazer o que ele propôs. Porque eu falo assim, ah, então você acha Sim. viável? Como se a ideia estivesse Legal. vindo dele, né? Exato, né? Porque ele sabe a rotina dele, né? Vamos pensar assim, né? Tipo, técnica Pomodoro, já ouviu falar, Vanessa? Tem Claro, estudo, né? sim. Eu uso um pouco para essa questão Aquele Ilustradamente, não sei se você conhece Ilustradamente, fala muito Uhum. bem da técnica Pomodoro. Aquele Seja um Sim, Estudante Melhor também, aquele canal do YouTube. sim, legal. E aí o Pomodoro também eu uso um pouco para essa questão física, né? Só que aí imagine que eu falo assim, para você ficar agora sem dor, você precisa a cada 25 minutos levantar e fazer 5 minutos de movimento. Aí o cara fala assim, cara, eu trabalho num lugar que eu tenho um chefe do meu lado olhando, se eu levantar a cada 20 minutos, ele vai me matar, né? Então, se você já chega propondo, você tem uma grande tendência a ser negado, entre aspas, né, na informação, né? Então, Sim. é muito interessante que você pode usar o princípio da técnica e falar assim, você acha que é viável? Ó, 25 minutos não, mas a cada 1 hora eu acho que eu consigo, né? E aí você começa a explorar um pouquinho mais e abrir a forma que abre isso, né? E aí ele vai propondo situações e como ele pode usar de verdade dentro da rotina dele. Porque a questão maior, Vanessa, que eu acho, é as intervenções da fisioterapia, elas eram muito clássicas, né? Relacionadas a ganho de ADN, Sim. força e alívio de dor, né? Só que hoje, pode até existir isso, só que eu acho que ele está lá no final, quando eu consigo realmente mexer no comportamento desse paciente logo de cara. Eu preciso gerar alguma mudança de chave, né? Nessa hora que ele faz isso, ele fala assim, nossa, ele começa realmente a ter uma mudança e entender que ele faz parte do processo, né? Na segunda agora, a gente discutiu um caso clínico na fisioterapia, que era uma paciente minha, aí eu trouxe para ela fazer o relato, né?
E eu até fiz uma pergunta que eu nem tinha feito na época, né? Porque eu deixo muito solto o meu paciente. Eu não faço grandes propostas, eu não passei um exercício para ela, né? Específico. E ela é uma dançarina. Porra, ela já tem movimento no corpo mais que tudo, né? Então eu vou ficar ensinando movimento quadradinho para ficar levantando a perna, para fazer assim, sabe? Ela faz coisa muito mais complexa, né? E aí, assim, olha a dificuldade de ensinar tudo isso. E aí eu falo assim, vai explorando, vai tentando entender como é que funciona. E aí ela vai tendo insight sozinha, porque ela foi, tentou e viu o que deu certo e o que não deu. E ela foi encontrando limites, né? E aí eu acho que eu até já fugi do que eu estava respondendo inicialmente, mas eu fui entrando em exemplos aqui para tentar facilitar. Mas acaba de contar dela, porque tá ótimo. E aí, como é que foi a intervenção dela? Já que ela era uma bailarina e você não ensinou os exercícios, como é que você Legal. Eu acabei, serviu? então, foi tudo baseado na parte da educação, né? Porque eu fui fazendo ela vivenciar as situações que ela considera dolorosas. E a educação, se ela não vier seguido de vivência, esquece qualquer informação que você deu. Então, senão ele vira só uma fala. Você precisa concretizar o que você falou. Olha, a dor não está relacionada à igual lesão, blá blá blá, não é só hérnia, blá. Mas ó, toda vez que eu faço isso, dói. Aí o paciente está só falando, tipo, te mostrando na tua cara. Então, não, mas não tem nada a ver com a hérnia. Mas ó, tá pensando. Então, assim, ele tem um viés na tua cara. Então, essa paciente, eu ia, deixava ela explorar e falar assim, o que você entendeu da movimentação que você entendeu essa semana? Que você tentou e testou essa semana? Aí ela me trazia muitas reflexões. Olha, voltei para algumas coisas que eu fazia, estou tentando, comecei a entender que eu consigo fazer realmente algumas coisas, mas não todas ainda. Fala assim, é isso. Quais são essas coisas que você ainda não consegue? E ela vai anotando. E fala assim, quais que são os outros caminhos que você acha que você pode fazer esse movimento? Porque senão a gente, de novo, né, vai querendo deixar o movimento da pessoa quadrado. Então eu dava essas reflexões para ela fisicamente ir explorando. Fala assim, você acha que outros fatores poderiam ter influenciado, né? E aí ela pode apontar, putz, tinha um momento que eu estava mais cansado, estressado, sei lá. Que ela estava passando por uma fase da vida mais turbulenta, né? Ainda mais porque foi no começo da pandemia. Então você começa a mostrar que às vezes tem muito movimento e tem pouca dor, né? E tem pouco movimento e tem muita dor, então você já começa a usar a favor, entendeu? Fala assim, ó, vamos tentar achar esse basal, porque uma das coisas que eu sempre gosto de falar para a educação em dor é ela entendeu que o processo dela não era linear e progressivo de melhora. O quadro dela foi totalmente cheio de oscilações e ela sabia lidar quando oscilava, entendeu? Ela falou assim, calma, deixa eu entender o que ele falou. Ele falou que é normal. Como que eu controlo? E ela ficava tentando achar dentro das movimentações, dentro de algumas coisas de alívio de dor. Então, nessas horas, você fica propondo estratégias de automanejo, né? E aí você vai ensinando como que ela pode variar, como que ela pode fazer de outras formas, né? Só que eu peço para ela me trazer o movimento que me incomodou, que incomodou. Aí eu consigo intervir. Porque eu não quero o movimento que eu propus. É o movimento que ela tentou chegar e aí ela começa a explorar por si só. Fala assim, olha, eu faço um movimento de flexão de quadril e me dói. E se você fizer a flexão de quadril um pouco mais aberta? Aí ela vai podendo explorar. E aí você vai mexendo com algumas coisas. E se você fizer com mais intensidade? E com menos intensidade? Então você vai, através do movimento, tentando criar caminhos diferentes. Então, sem nenhuma proposta específica de fortalecimento propriamente dito, foi o momento. E aí, o que foi interessante? Ela foi explorando, explorando, chegou no momento que me parece que estacionou. A partir disso, eu começo a pensar num tradicional de antes. Pô, uma demanda interna está maior, a demanda externa que ela está pedindo é maior do que a demanda interna, do que a capacidade. Aí a gente pode voltar para uma periodização, tipo, ó, vamos ganhar mais força, né? E aí eu começo a propor exercícios um pouco mais específicos, mas nesse caso, por tele, principalmente, eu gosto muito de usar aplicativo. E, tipo, o Nike Training Club, esses que são de graça aí, que ele faz uma série de exercícios que movimenta, e aí tem o efeito todo analgésico do corpo pela dor, né? Pelo Sim. movimento. E aí, naturalmente, você começa a instigar e deixar uma coisa menos chata, né? Eu acho muito estranho, na real, quando
fazer telereabilitação para você ligar a câmera e falar assim, vai, abre a perna, 1, 2. Presencial eu já acho um pouco chato fazer isso, tá vendo? Eu sempre brinquei que eu falei contar exercício me dá sono. Aí, Verdade. falei assim, cara, eu quero que o paciente faça por conta, né? Então, e eu acho que, eu não sei como você vê isso, mas eu acho que os aplicativos hoje estão fenomenais para prescrição de exercício. Eles têm uma variedade de exercício maior, eles têm sequências melhores, eles conseguem variar mais. E aí, às vezes, eu falo assim, ó, tenta escolher um programa do Nike Training Club lá de 15 minutos e me fala quais movimentos que você sentiu dificuldade. Então ele já tem a proposta sozinha, tentou e eu vou ajudar ele nas dificuldades só. E não eu já chegando com a fórmula pronta do tipo, olha, você vai fazer agora 3 de 10 assim, depois 3 de 10 assado, e aí você vai criando, né? Tem toda uma dinâmica que fica muito mais divertida, né? E a gente precisa entender. Ele precisa primeiro criar o hábito do exercício para depois realmente a gente tentar intervir. Não sei se deu para pegar um. Você deu fantástico. Leandro, Fukuzawa, você se formou quando? Eu sou de Que ano? 2010. 2010. É. Você não pegou a fisioterapia antiga, né? Tem uma galera aqui que pegou a fisioterapia antiga. Eu me formei em 98. Então, em 98 era basicamente só, claro, né? Eu fui Sim. estudando, né? Como todo mundo, para a gente ir mudando aí essa forma da fisioterapia. Mas é muito interessante como a fisioterapia modificou, né? Uhum. E a gente era muito baseado nisso, em dor, amplitude de movimento e trabalhar as valências físicas. Então, Sim. dor, força, resistência, enfim. E assim vai. Muito interessante, assim, a nova abordagem, né? Essa nova forma de reabilitar é muito interessante, muito bom. Eu diria que eu peguei um pouco disso, Vanessa, porque assim, meu primeiro estágio, eu fiz numa clínica de convênio e tinha ótimos fisioterapeutas lá, mas eles eram mais tradicionais. Ele era até um grande amigo meu hoje, o Carlos, que trabalhava com o Beto do Corinthians, né? Então, eles vinham dessa linha muito tradicional. Depois eu fiz Santa Casa também não deixa de ter toda essa questão de força, equilíbrio e amplitude, né? E aí eu só fui mudar a minha forma de intervir, acho que depois de 2015. Depois de 2015, não. 2015 eu comecei a refletir sobre o processo, mas mudar a intervenção mesmo, eu diria que foi depois de 2 anos que eu comecei a estudar dor. Porque eu voltava, percebia que era diferente, mas eu não sabia o que fazer com isso. Tipo, e aí? Né? E aí? É diferente. Tá, mas o quê? Né? E até hoje eu sempre brinco com o Rafa que a nossa maior missão é mostrar o que muda na intervenção pela abordagem biopsicossocial, né? Então, eu diria que eu peguei um pouco da tradicional, sim, só que talvez um pouco menos. Eu acho que sim, eu diria que sim. É o primeiro curso que eu fiz do NEI de biopsicossocial. Nossa, eu tomei um choque. Falei assim, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Um monte de meus conceitos caíram, né? Então achei assim, fantástico. E depois você começa a ler, estudar e ver que tem muita coisa que tem que ir modificando mesmo, né? Deixa eu te perguntar outra coisa. Queria que você falasse um pouco de questionários. Uhum. Você usa questionários de dor? Quais que você usa? Fala aí pro pessoal. Olha, eu vou falar, é uma discussão que eu estudo muito questionário, porque eu validei algumas coisas, eu sou amigo da Thaís, então toda hora eu converso com ela. Só que eu não uso tão rotineiramente quanto eu deveria. E é uma coisa de falta realmente de inclusão da minha parte, porque como a minha entrevista ela é baseada muito nessa parte qualitativa e nessa conversa, eu acabo não conseguindo encaixar de uma forma confortável sobre os questionários. Só que, assim, obviamente, toda vez que eu faço um trabalho científico, eu uso ele para quantificar as coisas. Ele é uma falha minha na prática, eu sempre peço desculpa para a Thaís, mas para Thaís, eu sei que é importante, mas ainda não consigo. E eu sei todos os motivos específicos que a gente sempre discute sobre isso, mas eu hoje atendo também muito pouco, né? Eu não atendo uma grande rotina e eu acabo atendendo pacientes de uma forma um pouco mais solta e mais longa, assim, espaçada, mas não que justifique, eu realmente falta um esforço meu um pouquinho maior para usar. Obviamente, no geral, eu conheço a maioria deles, né? A gente está até montando um sistema hoje que tem todos os questionários, foi eu que selecionei, com a ajuda da Thaís, tudo, né?
Só que eu não uso todos especificamente na minha rotina clínica, mas em rotina científica, né? E assumo que é uma falha da minha parte. Mas quais que você indicaria para o pessoal, assim, de questionários de dor? Assim, claro que a gente tem questionários específicos para o ombro, para o joelho, Isso. enfim. Quais que você acha mais interessantes, assim, para dor, para cinesiofobia, você usa o questionário de cinesiofobia, ou se tem algum outro que você prefira? Isso é uma coisa interessante, assim, no geral, depende muito desse... É essa parte que eu acho que o fisioterapeuta tem que melhorar. Por quê? Por mais que eu não tenha uma rotina, eu preciso entender qual o construto que eu quero verificar. Então, é uma questão do tipo, eu estou entendendo que existe uma dor, um medo do movimento importante aí. Então, eu preciso entender que tem um tampa. Legal, eu preciso entender que tem um tampa de 17 pontuações, mas também tem o de 11. Pô, se é um questionário menor, ele tem a mesma validade, uso menor. Então, na hora da seleção, eu acho que primeiro eu preciso entender sobre construto, para eu realmente entender qual que eu indicaria. Porque se eu falar que eu vou usar o inventário breve para todo mundo, que ele é uma generalista, quando a gente fala da dimensão da dor, eu literalmente também vou falhar, né? Mas também eu preciso entender algumas coisas. É uma padronização de um serviço? Quando eu preciso padronizar o serviço, aí talvez eu realmente preciso entender isso. Dor no ombro, deixa a escala principal, Roland Morris, por exemplo. Ah, eu quero um de triagem para dor lombar. Ah, deixa o start back. Então, primeiro eu preciso entender para qual momento que eu estou utilizando, certo? Então, dentro desse processo, eu não vou ficar indicando, eu indicaria mais, primeiro, fazer o curso da Taixá e depois entender um pouco mais sobre construto, porque as pessoas não entendem para que serve o questionário, né? E eu percebo claramente porque quando os nossos alunos lá na Santa Casa estão descrevendo sobre o questionário, não tem uma clareza do porquê que eles utilizaram, né? Usa por um padrão, um default, assim, é todo Disseram mundo, que tem que usar, né? e aí você vê que tá lá, né? E aí fica somando informações que não é tão interessante pro caso. E é o que eu estava conversando até com a Josi agora. Coleta, né? A Josi, ela falou assim, nossa, eu faço aula de avaliação, falo diversos questionários para as pessoas, só que ao invés de eu achar que eu estou dando mais ferramenta, a pessoa fica mais confusa, porque ela não consegue decidir qual que ela usa, né? Porque não é decidir falar assim, cara, eu preciso fazer o leque, eu preciso entender quais construtos, porque eu não vou fazer com todos, tampa, PCS, né, função. Então, assim, se eu fizer, o cara vai ficar tipo, muito tempo, né, Respondendo. respondendo questionários. Então, eu preciso contextualizar para realmente indicar o mais preciso, né? E aí eu acho que você pode Perfeito. pensar, e também uma dica interessante sobre questionário é, você pode usar as questões do questionário para fazer as perguntas reflexivas. Olha, eu vi que você marcou sim nesse item aqui. O que você quer? Me detalhe um pouco mais sobre isso. Então, se ele marcou uma alternativa que te surpreendeu e você acha que você pode explorar, você me conta um pouco mais e aí ele vai entendendo. Ou você vai fazendo ele perceber situações que às vezes ele nem reparou que incomodava tanto ele, né? Então, o questionário, no geral, ele é muito rico, porque ele realmente tem uma validação de todo esse processo. Mas como hoje eu tenho essa abordagem tão baseada na comunicação, eu diria hoje, eu fico até com dificuldade de incluir esse quantitativo, mas é uma falha da minha parte, assumo total. Eu acho que isso que você falou é muito interessante e eu acho o questionário muito interessante também para o paciente observar a melhora dele. Uhum, Então, tem aquilo do paciente achar que não melhorou nada, né? Então, o uhum, paciente chegou com uma abdução, por exemplo, de 15 graus e agora está com uma abdução aqui. uhum. Eu estou atendendo uma paciente assim, chegou uma abdução de 15 graus, agora, Vanessa, eu consegui pegar o ticket do estacionamento. Mas antes dela falar que conseguiu pegar o ticket do estacionamento, ela falou assim, eu acho que eu não estou melhorando. Aí eu falei assim, não tá melhorando? Me conta como é que tá seu dia a dia. E ela começou a falar e tal, eu fui no mercado, peguei o ticket do estacionamento, falei, você não conseguia abrir o braço nem um pouquinho, agora você já tá pegando o ticket, isso tá maravilhoso. Então, o questionário tem disso também, né? Ajuda o paciente
quando a gente consegue repetir o questionário depois de um tempo, conseguir observar uma melhora e mostrar para ele a melhora. Sim, isso é interessante que você falou, e agora eu lembrei de uma que eu gosto muito, se eu fosse indicar uma que é padrão e a gente está usando no sistema, é a escala funcional específica, né? Onde o paciente vai me relatar 3 situações para falar quais são as principais queixas dele. Então, ele me dá quais as demandas são, né? E aí, o que é interessante, viu? O Léo Alves, ela sempre fala sobre isso para defender esse questionário, que eu também acho importante. Às vezes, né, o horário acho que permite, a idade de todo mundo que está aqui também, o cara quer limpar a bunda dele, né? Só que no questionário não vai estar escrito se você limpa a sua bunda com dificuldade ou não, Claro. né? Porque o cara vai, porra, vai fazer um movimento de rotação interna, não sei o quê, uma movimentação vai para trás, às vezes ele realmente tem dificuldade, né? Ou pela lombar, sei lá. E isso não vai pegar sempre em alguns questionários específicos, mas a escala funcional específica é muito importante para você listar esses 3 itens que vira seu foco de tratamento, né? Então ele vira esse desfecho funcional e aí mais ou menos o que você falou. Ela vai me dar demandas. Eu não vou ficar com foco no tratamento de aliviar a dor dele, né? Que é o mais vazio de todos, eu acho que é o foco baseado na dor. Se você ficar baseando em analgesia, alívio de dor do paciente, teoricamente deveria sempre ser um objetivo mais secundário, porque a capacidade, a incapacidade do paciente sempre é mais interessante de ser trabalhada, né? E mais fácil de ser percebido em relação a isso. Porque você pode ter uma dor muito intensa e não tem nenhuma incapacidade, aí você tem que trabalhar um outro processo de ressignificação, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é interessante essa escala funcional específica, onde ele lista as 3 tarefas e fala o quanto que ele tem de dificuldade, né? Muito interessante esse. Bem, a gente só tem mais 11 minutinhos, e eu queria te perguntar o seguinte: o que a gente tem de mais atual? Sei que é uma pergunta muito ampla, né? Mas queria que você falasse em alguns minutos. O que a gente tem mais de atual, assim, em relação às evidências científicas, tem falado sobre educação em dor? Tem Legal. alguma coisa que você pode acrescentar para gente? Sim, claro. Eu acho que ainda tá num processo da educação em dor, ele ainda, quando a gente fala isso dentro de uma parte científica, ainda é muito baseado no Explain Pain. E o efeito da educação em dor, eu sempre brinco, né? Porque se você for pensar assim, educação em dor, aumentar o conhecimento do paciente sobre conceituais de dor, certo? E aí eu começo a tentar entender exatamente qual é o objetivo. No geral, sobre as evidências, a gente tem boas evidências moderada, a boa evidência principalmente para curto prazo, né, em relação à dor e função. A longo prazo, a gente ainda não tem tantas coisas. Porque aí ele entra no que a gente estava falando de pegar a educação em dor, não fazer ele de forma tão quadrada ou específica, para você começar a trabalhar estratégias educacionais combinadas. E aí você começa a entender um pouco mais de educação em dor com objetivo de mudança de comportamento. E aí nessa hora que eu preciso fazer mudança de comportamento é a parte mais importante, né? O meu objetivo é mudar o comportamento em saúde desse paciente, né? Então, uma das coisas mais interessantes é entender se ele entende que a dor dele não é grave, né? Ele diminui a quantidade que ele vai no médico. Ele se preocupa se ele não tem que fazer um exame. Ele começa a se preocupar menos se ele, em relação ao movimento, né, repousos e afins. Então, se eu faço boas estratégias educacionais, eu acho que a gente tem que pensar um pouco melhor qual que é o objetivo real da educação em dor. E para mim não é alívio de dor especificamente, tá? Eu acho que tem a ver com esse mudar o comportamento em saúde do nosso paciente. E aí eu acho que muda um pouco essa questão de desfecho, porque ele conhecer mais sobre dor não necessariamente vai fazer ele aliviar a dor dele, né? Então, eu preciso entender até onde realmente. Então, eu acho que ele é o início da ponte para o processo de mudança de comportamento, né? Então, na minha opinião, eu acho que os estudos de educação em dor precisam direcionar para outro desfecho que não seja incapacidade e dor, certo? Então, na minha opinião, eu estou vendo um pouco dessa maneira, assim, né? E a gente vai fazer algumas coisas interessantes aí. As próximas evidências eu espero que sejam nossas. Tem algumas pessoas que me perguntam se eu, quando eu atendo,
eu dou explicações, eu sou professora de anatomia, né? Então, se eu Uhum. dou explicações de anatomia, enfim, eu não dou, tá? Grandes explicações, assim, baseadas na anatomia, eu não dou. Uhum. Não para o paciente. Para o aluno, sim. Claro, se ele me perguntar alguma coisa, eu vou dentro do que eu acho que é viável. Eu queria que você me falasse a sua opinião sobre isso. Uhum. O que você responderia para o seu, o que você responde? O que você acha viável? Você explica muito para o seu paciente? Eu explico conforme eu percebo que ele quer que explique, né? Então, por exemplo, esses tempos apareceu um paciente bem difícil para mim, que ele tinha sofrido um acidente de carro e ele tinha 3 anos atrás, tinha operado LCA, tinha sofrido muita escoriação, assim, né? E aí depois, ele passou na nossa equipe do Mova-se Mais, depois de um exercício, uma sobrecarga, ele começou a ter uma fístula, né? E era uma fístula do tipo, pô, a sobrecarga não faz lesão cutânea, né? Então, um caso totalmente meio bizarro, assim. E nessa hora, eu considero que é muito importante ele entender um pouco do processo anatômico, porque senão ele continuava achando que o exercício ou a sobrecarga física estava gerando aquela fístula. Então, assim, Perfeito. eu acho que tem momentos que o paciente está te pedindo explicações anatômicas. Eu não vejo problema Sim, nenhum. aí, né, aí também não, mas eu sair explicando. Sim, com certeza. Por isso que eu falo que essa coisa ela é on demand, né? Conforme ele te Sim. pedir, você vai entregando, entendeu? Então, ele é uma brincadeira e a gente tem usado cada vez essa palavra mais, somente o Edmure sempre fala sobre isso, que esse feeling terapêutico é uma coisa difícil de se ensinar, né, O Vanessa? Edmur também foi meu estagiário. Pô, Vanessa, tu formou Querido, todas as pessoas incríveis aqui. muito antiga. Muito antiga, né? Fisioterapia. Você deve ter muito orgulho dos seus alunos. Parabéns pela Não vou falar formação. muito clássica, né? Para não falar muito velha, eu tô muito Que clássica. isso? Não, você deve ter um orgulho, pô. As pessoas estão fazendo a diferença, né? Fico imaginando o que deve ser professora de humor. Isso é um desafio, hein? É um desafio, um desafio. Depois, se você puder, assiste a nossa live. Você vai dar gargalhadas. É Ah, muito boa. certeza. O Edmur, melhor pessoa. E a gente fala muito disso, né? Esse feeling terapêutico, eu acredito bastante nele. Eu não sei se ele é ensinável ou transferível, mas tem a ver que quanto mais bagagem você tiver, mais vivência você tiver, mais esse feeling você vai ter, né? E aí eu tava até, né, eu tô falando tudo que a Josi, eu tava conversando com a Josi aqui toda hora, a gente tá falando assim, tem síndrome da dor complexa regional, não tem protocolo, não tem nada para fazer. E você não vai fazer nada porque a evidência não tá te falando, né? Então, assim, você vai avaliar o paciente, você vai por uma via de plausibilidade e feeling do processo mesmo, da sua experiência, para atender o paciente, né? Então, é um processo que eu É, acho que é muito interessante, assim. Só que essa questão, né, voltando para a parte anatômica, está relacionada a isso. Eu preciso saber se o paciente precisa saber de anatomia biomecânica, né? Então, o paciente ele concordo estava totalmente. preocupado do ligamento cruzado anterior, né? Pô, eu preciso mostrar o ligamento, não tem problema nenhum. Você explicar É, algumas questões, né? Ele vai fazer uma cirurgia, ele quer saber de onde que tira. Você só tem que entender a intensidade dessa informação que você está dando para ele. Você está afirmando que está machucado lá, né? E aí tem algumas coisas inversas. Eu já não sei quanto que você tem de educadores físicos, por exemplo, ou outros profissionais que trabalham muito e conhecem muito do corpo. Hoje sim, eu, eu atendo muito profissional de saúde, muito. então, e aí você começa a ver, ele sabe muito do corpo, e aí é o mais difícil de você tirar. Porque ele fala assim, nossa, dói no meu menisco, ele tá apontando o menisco dele, assim, né? E ele fica lá apontando o menisco, cara, tira esse. Você fica tentando tirar aquela coisa, só que ele conhece tanto, ele fala assim, ó, quando vem pra cá, tal. Então você começa a tentar tirar um pouco dessa crença relacionada específica à estrutura, né? Então são os dois extremos que eu falei. Um caso que eu acho que precisa explicar e não tem problema nenhum, e o outro que você fica tentando tirar essa pira dele, né? Que é difícil isso, né? É difícil. Muito
bom, adorei. Deixa eu te perguntar, o que que você, enfim, a sua equipe, o que que vocês estão trazendo de novidade aí? Conta pra gente. Vocês estão cheios de ideias. O que que Temos. vocês estão trazendo online? Porque a galera aqui do Rio de Janeiro, eu sei que tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, mas a galera do Rio de Janeiro também quer saber o que que vocês estão trazendo online. Conta pra gente. A maior novidade é que ano que vem a gente tem a pós-indoor, né? Específico indoor. Então a gente tem um board sensacional de pessoas. A Josi, tá aqui do meu lado agora. Se a Josi quiser dar um oi aqui também, Josi. Então a gente tem um time, o Felipe Reis também entrou agora pro processo para ajudar a gente, né? A gente vai ter alguns treinamentos em massa aí, muito importante, que a gente vai ter parcerias com os conselhos, né? Os prefeitos. Então a gente vai fazer intervenções grandes aí para conseguir disseminar informação gratuita mesmo, para treinar e tentar fazer esse next step aí. Então, ano que vem, esse próximo mês, provavelmente a gente lança nosso sistema, né, de agendamentos e atendimentos, aí é onde vai ter todos esses questionários, e a gente vai tentar facilitar e usar o que a gente chama de nudge, né, intervention, para auxiliar a tomada de decisão do fisioterapeuta. A gente brinca que é um sistema anti-cagada, né, aonde literalmente a gente vai fazer o cara olhar para as situações e falar assim, cara, se você não olhar para isso, pode dar ruim, né? E aí a gente vai continuar lançando os cursos da plataforma Star. Ano que vem, esse ano a gente vai, acho que provavelmente vai ter uma participação na Sonaf. E ano que vem a gente vai ter a turma da pós-indoor aí, se tudo der certo, na real. Dá. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Vou estar torcendo aqui para dar certo, vai dar Com certo. certeza, Anny. Estamos trabalhando nisso. Vou dar meu recadinho aqui final e já vou Então, agradecer a você. Pessoal, semana que vem, então toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem uma live aqui incrível. Então, na semana que vem, eu vou ter a presença do Gustavo Carvalho, fisioterapeuta, pós-graduado em dor também pelo Hospital Albert Einstein, pós-graduado em quiropraxia, membro da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, e a gente vai falar de fibromialgia. que legal, que legal. Então, uma live muito legal também. Meus alunos vivem pedindo aí para trazer um convidado para falar sobre fibromialgia, então ele vai estar aqui com a gente semana que vem. Fukuzal, eu adorei a nossa conversa. Falei a mesma coisa com o Fábio Perecia na semana passada, só faltava um chopp aqui, porque parecia que a gente está no barzinho, muito bom. Eu falo isso, mas eu não tomo chopp, né? Mas uma caipivódica vai. Mas eu adorei, parabéns, assim, fico muito orgulhosa dessa galera que está vindo aí, que já está e que está vindo, o pessoal ter contato com esse conhecimento tão rico, tão profundo que vocês trazem, isso é incrível. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, pelo trabalho da Josi, da Ana Maria, de toda a sua equipe. E tenho certeza que vocês vão trazer coisas aí maravilhosas para enriquecer o conhecimento dos fisioterapeutas e para dar uma mudada aí de conceito aí para a galera, que isso é importantíssimo. Então, muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Um beijão. Fukuzal, tô aqui. Uma honra a gente falar juntos. Muito obrigada. Obrigado, a gente estar aqui junto. Um grande abraço para todo mundo que assistiu aí. Tava até o design aqui que conseguiu fazer o ortopedia, estava assistindo. Que bom. Que bom, ficou bonito. Obrigada, um beijo. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.